Muito boa noite quem está chegando aí, boa noite. Olha a mamãe Sônia aí. Clarice, muito boa noite para vocês. Gabi Santim, muito boa noite. Vamos esperar o Instagram chamar essa turma toda aqui. Muito bem. Como é que você está? Se você, eu não sei, se você está chegando aqui pela primeira vez, gente, me fala da onde você está falando. Muito boa noite. Eve, Bi, é vocês, é a produção. Isso, gente, manda um aviãozinho, tá? Convida aquelas pessoas especiais para você, que você conhece no seu Instagram. Olá, Alice. E joga esse coraçãozinho aqui, ó, porque o Instagram ele começa a distribuir essa live para bastante gente aí, tá bom? Vamos lá, que hoje tem algo muito, muito especial para te entregar. É muito bom, uma felicidade de estar aqui com você de novo. Vamos lá, Alice de Brasília. Oi, Maíra, a gente conversou bastante hoje, né? Que legal. Olha aqui, muito bem. Rosana, boa noite, Rô. E aí, como é que você tá, Rô? De Apucarana, Paraná. É frio aí também? Muito bem, gente. Você que pode jogar aquele aviãozinho. Ó, eu falei hoje no grupo Parou a Música, produção. Eu falei hoje no grupo. Olá, Mônica. Tudo bem, Mônica? Raquel de Deus. E aí, Anja? Coloca o título da live aí pra gente. Gente, boa noite, Lu. Que bom te ver por aqui. Que legal. Muito bem, Mônica. Kátia Sirlene. Olá, Catita. Que bom, gente. Olha só, ontem nós tivemos a nossa... Só um pouquinho, gente. Minha água. Frio aqui em Curitiba, né, gente? Aquele frio de Curitiba. Quem mais está aí? Quem mais é do Sul? Olá, Tati. Não fiz nenhuma inscrição para lives e fico recebendo ligações e mensagens no celular. Beleza. Vou ver o que está acontecendo, viu? Pode deixar. Muito bem, gente. Sejam muito bem-vindos. Ó, pessoal, você que está recebendo ligação, é o seguinte, tem a opção lá de colocar que não quer receber mais a ligação, tá? Tem essa opção lá, beleza, gente? Boa noite, boa noite. Quem mais vai chegando aí? Vanessinha, Josi, e aí, Josindinha, tudo bem com você? As estratégias, muito bem, tá aqui, vamos fixar aqui o comentário. Muito bom, gente. Aí, muito bem. Olá, Eunice, boa noite. Olá, Fran, como é que você está, Fran? Que bom te ver por aqui. Vanessinha, boa noite. Gente, vamos começar então nossa aula de hoje. Olha só, ontem nós falamos sobre o autoconhecimento. Hoje nossa aula de estratégia. Mas olha, deixa eu falar uma coisa aqui antes para vocês. Eu estou muito feliz. E é uma felicidade assim que realmente invade meu coração. Esse trabalho, né, a importância para mim hoje de estar treinando vidas. E eu vou falar uma coisa para você. Isso é muito fruto, né, de uma mente inabalável. Eu também tinha uma mente escravizada. Há muitos anos minha mente não permitia eu fazer um vídeo. Minha mente não permitia eu colocar a minha cara no Instagram. A minha mente não permitia colocar o quê? Fazer uma live para você. Mas hoje eu estou aqui falando com você nessa live e isso é fruto de romper com a mente. Josinha, que bom te ver aqui, Josi, minha mentorada, Josi. Que legal, Josi, muito bom. Veide, tudo bom, meu amigo? Olá, Seika, tudo bem? Gente, ó, recebi alguns depoimentos no WhatsApp, recebi alguns depoimentos aqui no Via Direct também e foi muito impactante para mim. Impactante como uma aula
você já consegue romper, já consegue ter um autoconhecimento, já consegue um autoconhecimento de uma maneira profunda, ao ponto de você entender aonde estão os teus bloqueios, aonde você precisa tocar. Tem muitas pessoas, gente, que não conseguem mexer naquele lugar, não conseguem tocar naquele lugar, porque está muito ferido, ou porque realmente não quer mais se machucar, ou porque não quer mais reviver aquilo e acaba deixando aquilo guardado em algum lugar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, gente. Você tem que entender o seguinte: o passado você não esquece. O passado você dá um novo significado. O passado tem que ser como uma cicatriz, uma ferida que se machucou, mas agora tem uma cicatriz. Você passa a mão em cima, você não tem mais problemas, você não dói mais no mesmo lugar. Então é assim que você precisa ver o passado. Então, ontem, segunda-feira, nós falamos sobre esse autoconhecimento. E eu costumo dizer, Lins, Sofia, que é um autoconhecimento cirúrgico. É algo muito profundo. Fala, Nicole, e aí, Baianinha, que bom te ver aqui. Gente, hoje, o que está sendo apresentado ao longo dessa semana são 3 aulas, tá? E hoje eu quero trazer para você estratégias inquestionáveis, tá? São estratégias inquestionáveis que são fruto de mais de 20 anos de experiência. Então eu quero trazer estratégias para você e lá no final eu quero aplicar uma ferramenta estratégica para você, tá bom? Nós vamos partir para a prática aqui. Olá, Grazi, que bom te ver aqui, Grazi. E pessoal, ó, pensa uma coisa aqui comigo. Imagina que você, de forma quase que imediata, você pode vencer um medo, você pode vencer a procrastinação, você pode vencer a falta de foco, se você souber aonde está a raiz, aonde está o problema e que ferramenta, que estratégia você usa para isso. Isso é muito legal, não é, gente? Boa noite, você que está chegando, Andresa. Gente, muito boa noite. Quem está chegando agora, se você puder, joga aquele aviãozinho para as pessoas que estão aí perdidas na internet, aí quem sabe nesse Instagram aí vem alguém aqui que esteja precisando muito ouvir essa live hoje. E outra coisa, gente, a aula 1 eu falei que seria, não sei se é bom falar que era pior, né? Mas era a menos boa, vamos dizer assim. Hoje a aula 2 está excelente, eu vou trazer estratégias, mas a aula 3 é a melhor de todas, gente. A aula 3, sexta-feira, é a aula do movimento, tá? É uma aula de movimento, é a aula onde eu vou falar como você vai usar todo esse autoconhecimento, como você vai usar essas estratégias que eu vou te entregar hoje, tá bom? E aí lembrando você que o autoconhecimento ele te leva até metade do caminho, mas na verdade é o teu movimento na direção correta, com as estratégias corretas, é que vai fazer com que você chegue até o fim, tá bom? Vocês estão aí, gente? Quem mais? Quem está aqui pela primeira vez, fala de onde que você é, por favor. Gente, queria também um momento de gratidão aqui aos meus mentorados. Garganta está ruim aqui. Aos meus mentorados, tá? Meus mentorados que investem, que pagam pela minha mentoria e que me acompanham até hoje. Eu tenho mentorados aqui que estão comigo já há 1 ano, outros há 1 ano e meio, e que sempre aparecem nas lives, aparecem para fazer a mentoria de novo. E eu quero dizer que sem vocês, meus mentorados, não seria possível eu estar hoje aqui essa semana fazendo essa imersão gratuita. É a Claudinha que está aqui, Vander, da Alemanha. É você, Claudinha? Olá, Sofia da Angola. Muito bem. Mamãe Nelma, Rio de Janeiro, Caruaru. Kátia Portes, seja muito bem-vinda, viu? Que joia, gente. E agradecer também às anjas, tá? A mentoria tem anjas. Pessoal, quem que são anjas? As anjas são aquelas pessoas que passaram por um processo de mentoria e elas alcançaram um nível de transformação inquestionável. E ali elas vieram trabalhar para dentro da mentoria. São pessoas que fizeram as tarefas, que experimentaram e que quiseram dar continuidade à caminhada e vieram trabalhar dentro da mentoria como anjas. Eu quero agradecer você, a anja Raquel está aqui,
É isso aí, Sônia. Que bom te ver aqui, viu? E aí, gente, que mais? Olha só, eu gosto de muita proximidade com os meus mentorados. Então, nós tivemos um encontro aqui em Curitiba, mês retrasado. Neste sábado, eu vou fazer um encontro com os meus mentorados em São Paulo. Olha só que legal. Em todos os estados onde tiver aí uma quantidade de mentorados, eu vou estar lá. Então, nesse sábado, eu vou estar em São Paulo. Gente, você que realmente quer sair, buscar uma mentalidade inabalável. Escreve aqui, eu sou inabalável, eu sou mente inabalável. Põe a hashtag aí, a hashtag eu sou inabalável. Gente, só um momentinho, eu vou limpar a garganta aqui que tá bravo, viu? Só um pouquinho. Bom, estão me ouvindo aí? Voltou? Estão ouvindo? Tá bom. Aí, Lins, muito bem, Lins Abreu, Mônica, Lu Siqueira, boa noite, Lu. Que bom te ver aqui, Eunice do Rio de Janeiro, mamãe Sônia de Curitiba, São José, é isso? É Curitiba? Claudinha da Alemanha. Gente, olha só, por que eu estou fazendo essa imersão de 3 dias? Por que ela é gratuita? E eu quero contar algo para você a respeito da minha história, rapidamente para você. Ó, dentro da minha ascensão profissional, eu tive um encontro com Deus. Isso eu conto dentro da mentoria. Eu tive um encontro com Deus e eu tive o desejo de começar a cuidar de pessoas. Mas como que eu ia cuidar de pessoas se eu ainda estava doente? Olha só que interessante. Falei, cara, que encontro maravilhoso que eu tive com Deus. Agora eu quero isso para todo mundo. Eu tive um impacto, gente. Era um processo, mas eu pensei, por que eu continuo sentindo medos? Por que eu continuo inseguro? Por que eu continuo frustrado? Por que eu continuo não consigo dominar as minhas emoções? Por que falta domínio das minhas emoções? E era justamente por falta desse autoconhecimento e das estratégias. E quantas pessoas, gente, tem hoje essa dificuldade como eu tinha? Uma dificuldade de, cara, onde é que Deus está essa hora? Por que eu não consigo dominar as minhas emoções? Por que eu não consigo pensar diferente? Por que vem pensamentos que eu não desejo? Por que vem emoções que eu não desejo? Por que isso acontece comigo? Quem que já se fez essas perguntas? Até que eu aprendi a ter uma mente inabalável. E eu já falei para você o que é ter uma mente inabalável. É aquela mente, nada que vem de fora. Nada que vem de fora pode atingir o seu interior. Nada que vem de fora pode atingir o seu interior, porque a sua mente está blindada. Eu não estou falando para você que nós não teremos mais aflições, que eu não tive mais problemas, mas você sabe lidar com os problemas. Você sabe lidar com as dificuldades da vida. Você sabe que um mar calmo não faz aqueles bons marinheiros. Você sabe que crescer exige sair da zona de conforto. E hoje, gente, eu estou aqui dando esse conteúdo para você que não me conhece, você que está chegando aqui. Eu tenho conteúdos gratuitos que são lives, todas as semanas tem lives. Em Lu, toda semana tem live, tem posts, tem vídeos no feed. Eu também tenho um workshop, tá? Um workshop que eu dou sobre profissional, sobre business, sobre negócios. Quem gosta, quem quer conhecer mais sobre a sua carreira, entender um pouquinho mais de transição de carreira. Essa imersão aqui também é uma imersão que eu costumo muitas vezes dar palestra, lugares, empresa, e tenho a mente inabalável. A mente inabalável que as pessoas estão me perguntando é uma mentoria, tá? É um processo de 10 semanas onde nós caminhamos juntos. É um processo que eu já estou indo para a minha 6ª turma. Tem gente aqui que já sabe, está ali no grupo VIP, pessoas que já estão desde o mês passado querendo saber informações da mentoria Mente Inabalável, que é a turma 6, tá? E aí, gente, tem o Mastermind Milagre da Mente, tá? O Mastermind, ele não está com inscrições abertas por enquanto, mas é um programa para coaches, programa para psicólogos, terapeutas,
é um lugar muito especial, onde nós observamos alguns acontecimentos, alguns milagres, e nós estudamos como você pode fazer isso na sua vida. Isso aqui é muito interessante, porque o mundo chama de poder de lei da atração. O mundo chama de lei da atração, mas nós chamamos de ativação de fé. E isso é um programa que nós estamos desenvolvendo e vai acontecer mais lá para frente. Gente, vamos lá. Por que você está aqui? Por que você está aqui nessa noite? Por que você está aqui? E por que você acredita no que está acontecendo aqui? Eu vejo o seguinte, eu vou relembrar vocês que é uma jornada de 3 aulas, onde você tem um autoconhecimento, estratégias e movimento. Gente, por que existe essa tríade? Existe essa tríade porque há pessoas que querem tomar decisões, elas vão através da estratégia de outras pessoas. O que é a estratégia de outras pessoas? Você não sabe como agir, você não sabe para onde ir, você quer mudar de emprego, por exemplo. Você quer ter uma solução na sua empresa, no lugar onde você trabalha, uma solução profissional, financeira. Você quer uma solução no relacionamento, mas você não tem estratégias. Você quer uma solução nas suas emoções, mas você não tem estratégias. E aí o que acontece? Alguém fala o que você tem que fazer. E aí você se movimenta, sem se autoconhecer. Esse é o grande problema de muitas pessoas que não têm um sentido para a sua vida. Pessoas que não sabem tomar decisões. Pessoas que não sabem para onde ir. Então, o que nós estamos fazendo essa semana? Te gerando uma consciência na primeira aula. Na primeira aula, gerando consciência, uma autoconsciência. Na segunda aula, é uma estratégia. Eu quero dar 3 estratégias hoje para você, tá? Presta atenção, que é muito importante. E na sexta-feira, o movimento, que será a melhor aula. E aí, hoje eu lembro que eu pedi para você preparar o seu ambiente, porque no final nós vamos fazer uma ferramenta, tá? E aí, Cris, olá, meu amor, Mi, tá aí, Yara Felipe, muito boa noite, Alessandra, que deu boa noite aqui também. Olá, Erika, e aí, que bom te ver. Olá, Maria José, tudo bem? Muito bem, Lu. Olá, Ju, tudo bom? Ju Jorge. Gente, no final eu vou fazer uma ferramenta com você, então eu quero que você prepare o seu ambiente, tá? Esteja num lugar calmo, num lugar tranquilo, onde você possa ouvir o que eu vou falar. Eu vou colocar até uma música aqui no fundo, você vai entender por que nós vamos fazer essa ferramenta depois. Depois eu vou te explicar como que isso vai acontecer, tá? Gente, na aula número 1 você entendeu a origem da falta de propósito. E essa falta de propósito é resultado, é produto do quê? É produto da sua falta de identidade. Mas por que existe essa falta de identidade? Vocês lembram do elefantinho? Eu coloquei o elefantinho aqui naquela tela aqui atrás. Lembra do elefante, gente? O elefantinho pequeno, bebê, preso naquele toquinho de pau, e ele não consegue sair dali na infância. E aí ele cresce achando que ele não pode sair dali. Ele cresce achando que ele não pode se mexer, se movimentar. Ele cresce, ele não sabe, cara, agora eu sou um elefante grande, agora eu tenho as características que Deus me criou, eu posso sair daqui, eu posso caminhar, mas por que ele não consegue sair de lá? Por conta de uma mentalidade escrava. Então ontem nós falamos sobre os vícios emocionais, nós falamos sobre os bloqueios, como que acontecem os bloqueios. Bullying na escola, bullying entre parentes, bullying muitas vezes de pessoas da família, abusos, abandono, agressão física, negligência emocional. Sabe quando você vive numa família e você não sente aquele amor, você não sente que você é pertencente, que você pertence àquele lugar, que você é importante para aquele lugar. Que mais? Ontem também falamos das crenças de identidade. O que é uma crença de identidade? Essa crença de identidade ela impacta na sua crença de capacidade de merecimento. Então, ambientes onde você viveu de maneira repetitiva, nesses ambientes o que acontece? Você gera uma crença igual o elefantinho. Gente, olha aqui, o elefantinho pequenininho, ele cresceu, mas ele não sabe que ele pode sair daquele toquinho, ele pode arrebentar aquela corda.
E aí na segunda-feira nós fizemos um exercício, Alessandra, que foi o seguinte, quero lembrar você, nós fizemos um exercício que fez você lembrar que um dia você teve coragem, que um dia você foi constante. Teve gente que colocou aqui, não, meu maior problema é medo, minha maior dor é inconstância, minha maior dor é procrastinação. Pois muito bem, e eu quero então que você que tem medo, não consegue avançar na sua vida por conta de um medo, não consegue ousar por conta de um medo, que você lembrasse de um dia em que você teve o quê? Coragem. Né? A Alessandra está colocando aqui a dificuldade, né, de lidar com o merecimento. Pessoas que não se sentem merecedoras, pessoas que não sentem que podem crescer na vida, que podem galgar novos horizontes. E aí, nesse exercício de segunda-feira, eu recebi um depoimento de uma pessoa que lembrou de um momento em que ela foi muito corajosa. Ela me contou essa história, mandou para o Instagram essa história aqui no meu direct, compartilhando o que ela precisou fazer. Ela precisou mudar da onde ela estava e morar em outro lugar. E ela precisou do quê? De coragem. E ela veio com ela conseguiu resgatar essa memória desse momento em que ela teve coragem. O que eu quero dizer para você, gente? Que você já tem todos os recursos aí dentro de você. Já estão aí, igual o elefantinho, né? Eu vou falar bastante do elefantinho, porque Deus já depositou isso em você. Mas talvez pelas crenças, por essa mente escrava, onde estão os vícios, os bloqueios e as crenças, você não consegue enxergar isso. E para ilustrar isso, eu trouxe a história do povo do Egito, o povo que saiu do Egito. Lembra do povo de Israel? Raquel, tudo bem aí, minha filha? Olá, Félix Virtual, seja bem-vindo. Gente, eu trouxe para você a metáfora. A metáfora não é história, a história é real, a história bíblica de Moisés. Presta atenção. O povo estava lá no Egito, lembrando aqui você, o povo estava lá no Egito trabalhando como escravo, eles estavam escravizados durante 400 anos. Família após família, geração após geração, estavam escravizados. Então eles trabalhavam de maneira forçada, eles apanhavam para quê? Para ter um sustento básico, eles eram maltratados para ter um sustento básico. Eles se rejeitavam aquilo primeiro porque já nasceram naquele ambiente. Eles já nasceram num ambiente de escravidão. Imagina aquela criança que já nasce no lar com seus pais, eles veem os seus pais ali trabalhando como escravos para receber uma comida, um lugar mais ou menos para dormir, e eles crescem falando, cara, nós somos escravos. Mas de repente, Cláudia, Maíra, Félix, o Vitor, Débora, Nath, de repente o que acontece? Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar aquela população de lá. Ei, Deus tem uma terra prometida para você. Povo, vocês não precisam mais ser escravos aqui. Deus tem uma terra para você. Deus tem um lugar para você. Você agora vai plantar para você. Você vai ter uma terra que é simplesmente sua. É uma terra que emana leite e mel, uma terra sua. Você plantará para você, você colherá para você. Mas por que eles não enxergavam isso? Eles não enxergavam. Por conta de uma mentalidade escrava. Eu trouxe essa analogia para você, porque para lembrar que durante aquela travessia, eles ficaram 40 anos no deserto, que eles poderiam ter alcançado aquele lugar, eles poderiam ter alcançado a terra prometida muito antes. Agora, gente, olha algo que eu não falei ontem sobre Moisés, presta atenção comigo. Ele nasceu no meio do povo de Israel, só que o faraó egípcio estava matando os bebês. Então, o que aconteceu, Josi? A Josi conhece essa história. A mãe de Moisés teve que jogar ele numa manjedoura, botar num cesto, né? E botou no rio. Até que a própria filha do faraó, encontrou aquele bebê israelita, que era escravo, filho de escravos, e trouxe para o palácio. O que aconteceu? Moisés viveu 40 anos como um egípcio. Ele não era um egípcio, ele era um israelita, mas ele foi criado e educado na mais adiantada civilização daquele tempo. Ele foi treinado para um alto cargo.
Só que em algum momento ele descobre que ele era um israelita, que ele fazia parte dos escravos. Aí ele olha os egípcios ali, batendo nos escravos, ele mata um egípcio e ele foge. Ele foge de medo. Ele vaza. 40 anos depois ele retorna para libertar o seu povo. Esse é o contexto. Agora ele volta, só que agora ele volta com a identidade dele restaurada. Ele fala, cara, eu vivi 40 anos como um egípcio, mas eu sou um israelita. Só que quando ele descobre, quando ele tem esse autoconhecimento, ele não sabe como lidar, ele não tem estratégias para lidar com aquilo. Porque quando você tem uma revelação sobre o que está travando sua vida, quando você tem uma revelação do que está ali impedindo você de olhar, de ter um sentido para a sua vida, de entender o seu propósito de vida, de você entender a sua identidade, às vezes a gente pega caminhos errados. E foi o que Moisés fez. Ele não soube lidar com aquela situação. Quando ele viu um contemporâneo dele, um israelita dele, que agora ele entende que ele era um israelita, ele vê apanhando dos egípcios, ele vai lá e mata aquele cara. E ele foge. Mas depois de alguns anos ele volta. Ele volta com a sua identidade restaurada para tirar aquele povo do Egito. E durante essa travessia eles ficam 40 anos com a mente escravizada. Não precisava de mais nada, era só mudar sua mentalidade. O povo ficava reclamando no deserto. Reclamava do sol, da chuva, da comida que não vinha, tudo. E Deus dava de tudo, deixava tudo confortável para eles. Agora você enxerga, agora você vê e entende que pode haver algo errado na mentalidade de uma pessoa. Eles se enxergavam como escravos. Eles não conseguiam enxergar a lei. E hoje muitas pessoas na nossa sociedade estão com a mente escravizada, gente. E eu já estive assim. Eu queria um sentido para a minha vida. Eu queria um propósito na minha vida, mas eu não conseguia entender, eu não conseguia a realização. Mas, gente, olha, o pior de tudo é que tem gente aproveitando disso. Além de você perder com isso, existe algo que você ainda não enxergou. Que alguém está lucrando, alguém está aproveitando disso, alguém está aproveitando do seu sofrimento, do nosso sofrimento, da nossa ignorância. Vou dar um exemplo para você. Não me leve a mal, você que assiste novela, está tudo bem. Mas preste atenção. Uma novela, por exemplo, ela alimenta suas crenças. Ela reforça suas crenças. Comprar revistas de fofoca, ouvir músicas que te deixam triste, elas acabam alimentando suas crenças. Tomar remédio por conta de uma depressão, porque você não consegue dominar os seus pensamentos, aqueles pensamentos vêm o tempo todo, você acaba ficando deprimido, tomando remédio por conta disso. Outros acabam sendo enganados. O que é enganados? Você tem as suas crenças, os seus bloqueios, você encontra alguém que se faz de príncipe encantado, né? Ou da princesa encantada, e você acaba se enganando nas suas decisões. Porque, gente, uma mente escrava, ela acaba contaminando, Grazi, as suas decisões. Ela acaba contaminando o quê? A sua visão. Você não consegue enxergar. E esses inimigos não deixam você enxergar a terra prometida. Esses inimigos não deixam você ver o que realmente Deus tem para a sua vida. E o maior erro é porque você não sabe a sua identidade. Não sabe quem você é. Moisés não sabia quem ele era. O povo do Egito não sabia quem eles eram. Olha só, gente. Já continuo para você. Olha só. Esses inimigos não te deixam enxergar essa terra prometida. Esses inimigos não deixam você enxergar o que? A tua realização profissional, aquele trabalho que você quer, aquela realização financeira, aquele propósito de vida que você quer enxergar. Às vezes você quer ir para um trabalho missionário, como já aconteceu comigo, e você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar porque você tem um ruído na sua mente. Existe um ruído quando você tem uma mente escrava. E aí, olha só que interessante quando Deus fala para Moisés. Olha aqui, teve um momento que Moisés estava atravessando aquele lugar, atravessando o deserto, mas eles chegam num lugar onde tinha o quê? O Mar Vermelho. Uau! O Mar Vermelho está na nossa frente. E agora, Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que Deus fala para ele? Levanta o teu cajado e ordene que o mar se abra. E você marcha. O que eu estou dizendo para você, gente?
Nós precisamos agir. O grande erro é você não confiar nos teus sonhos, não confiar em você mesmo. O mar só vai se abrir quando você pisar. Precisa de estratégia e precisa de movimento. Tem pessoas que estão esperando, cara, mas tem que cair do céu. Não vai. Nós precisamos do movimento. E como eu sempre digo, tem coisas do seu passado que você não foi responsável, mas você é responsável para sair da onde está hoje e seguir em frente. Aí você decide se você quer ficar no Egito, no deserto, ou ir para a terra prometida. Faz sentido, gente? Está fazendo sentido? E hoje você está aqui diante de uma oportunidade de transformação. Porque quando você tem um autoconhecimento e agora você tem as estratégias corretas para fazer isso, você sabe para onde ir. Eu gosto muito da frase, diga ao povo que marche, diga ao povo que se movimente, diga ao povo que se jogue ribanceira abaixo. A mudança tem que partir de nós mesmos, a Grazi escreveu aqui. Muito bem, Grazi. Lu, muito bem. Faz sentido, gente? Faz sentido? Escreve aqui para mim se está fazendo sentido para você. Olha só, agora eu vou começar a entrar aqui no conteúdo de verdade para você, tá? Porque até agora eu fiz uma pequena revisão para você. Como que nós vamos fazer? Ó, eu quero falar aqui para você sobre algumas armadilhas, 3 armadilhas. Não dá para a gente abordar todos os problemas dessa vida para te dar estratégias. Mas eu quero abordar 3 problemas na sua vida, 3 problemas que mais aparecem e quero te dar estratégias de como você pode sair, o que você pode fazer. Tá, Mônica? Tá bom, Kátia? Olha aqui, gente. Ontem eu expliquei para você um pouquinho de conteúdo bem rápido. Eu expliquei para você onde ficam armazenadas na sua mente as informações. Aqui, ó, sistema límbico, fica guardado. Sabe aquela atitude que você toma e não era para fazer aquilo? Você toma uma decisão equivocada, você tem pensamentos e sentimentos negativos, mas Gui, eu não consigo mais parar de pensar nisso, porque o pensamento vem, porque o sentimento vem, porque está gravado, está aqui, Jamaiane. Oi, Ponta Grossa, que bom te ver aqui. Ô, Maíra, está guardado, sabe? E isso acaba se reforçando o tempo todo quando você está sendo estimulado. O que é isso, gente? Você já está gravado no seu cérebro. Olha o elefantinho de novo. Você não pode. E aí, Lili, boa noite. Você não pode. Você não pode sair daí. Você não pode se mover. E agora isso fica sendo reforçado quando você assiste televisão, assiste uma novela, olha aquelas coisas, uma vida de traição, né? Olha aqueles ambientes de pessoas que querem riqueza, mas para conseguir a riqueza elas precisam enganar alguém. Os ambientes que você frequenta, gente, isso te contamina. E isso também mantém aquele elefantinho preso naquele lugar. Faz sentido? E eu trouxe 3 armadilhas aqui para você. Só que junto com essas armadilhas da mente, essas armadilhas que você está caindo hoje, eu vou trazer estratégias para você. Tá? Existe uma oportunidade. Existe uma saída, existe uma solução. Então, a primeira estratégia que eu quero trazer aqui para você, a primeira armadilha que eu quero trazer para você. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão aí? Muito bem, muito boa noite. Quem chegou agora... Jamaiane, quanto tempo, hein? Ione, Carla, um dia, deixa eu contar um negócio, algo rapidinho aqui. Cris, Lorenzon, um dia uma seguidora falou, Gui, você tem que parar de ficar dando oi para todo mundo na live, porque atrapalha bem na hora. Eu falei, mas não tem como, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de estar próximo às pessoas, né? Então, por isso que quando aparece aqui, ó, a Lili chegou, quando a Lili chegou, quando a Cris chegou, boa noite para você. Gente, vamos lá. Armadilha número 1, o vício de desistir. Quem aqui tem um vício da desistência? Quem aqui tem vício de procrastinar? Falta foco, falta constância. Você quer começar aquela dieta, mas não começa, ou então você começa e para no meio do caminho, ou então você dá um passo para um novo projeto e você acaba parando. Você quer fazer algo novo, mas você começa e depois para. Quem aqui, gente? Quem cai nessa armadilha? Olá, Carol Schweire.
Clarice. Quem mais cai nessa armadilha, gente? Grazi. Lili. Muito bem. Sejam muito bem-vindos ao time, porque eu também era assim, tá? E olha, depois eu conto para você como é que eu sou hoje. Olha aqui, gente. Por que você vive isso? Eu vou falar da minha vida, da minha história. Por que eu vivia... Por que eu vivia procrastinando? Por que eu começava um livro e não conseguia terminar de ler, Liliane? Por que eu começava um projeto e parava no meio do caminho? Por que eu entrava num negócio e parava? Por que eu falava, não, agora eu vou até o fim com esse curso, agora eu vou até o fim com essa academia e parava no meio do caminho? Tá? E a principal razão, eu quero trazer aqui níveis de consciência para você, tá? Níveis de consciência. Eu vou trazer um nível de consciência que talvez você ainda não tenha. Olha só. E eu quero trazer também um nível de consciência um pouco mais próximo, para você falar, não, isso aqui acontece no meu dia a dia, porque eu não quero também ficar muito distante de você, eu não quero chegar e falar assim numa razão filosófica que você fale, não, isso não é comigo. Eu vou falar do Gui. O meu problema era a falta de um sentido na minha vida. Por que eu vivia a procrastinação? Faz sentido para você quando você não tem um sentido, quando você não sabe para onde você vai? Você não consegue receber o quê? Resultados, você não consegue ter descargas de dopamina. Agora um pouquinho só de neurociência para você. Gente, o que é dopamina? A dopamina é aquele hormônio que faz você o quê? Você sentir um prazer pela recompensa. Uau, que prazer poder realizar algo. Que prazer eu conseguir terminar um livro. Você tem descargas de dopamina. Agora imagina quando você para o tempo todo. Por quê? Porque você não consegue ver para onde você vai. Porque, gente, quando você tem um sentido na sua vida, você sabe para onde você vai, você sabe para onde você está caminhando, você já olha, só o fato de você olhar lá para onde você quer chegar já te causa essa descarga de dopamina. Eu não vou parar no meio do caminho, porque eu sei aonde eu quero chegar. Não, visualize a sua meta, visualize o seu objetivo. Eu vou, olhe para a recompensa. Mas não, o que acontece? Você acaba querendo uma descarga de dopamina mais rápida. E sabe o que é isso? Sabe como que você consegue isso? Você acostumou o teu cérebro a ganhar descargas de dopamina quando você desiste. Dá prazer. Quem sente prazer quando desiste aí? Dá tristeza depois, né? Um arrependimento. Mas quem que na hora... Ai, que alívio, não preciso mais ir para aquela academia. Ai, que alívio, não aguento mais ficar, não estava mais aguentando ler esse livro. Hein, Nicole? Cara, não aguentava mais ficar trabalhando naquele negócio. Entende? Então, o principal motivo, Nicole, é uma falta de sentido para a sua vida. Mas não quero que você fique triste. Eu quero que você entenda que eu vou dar estratégias para você, tá? Eu vou dar estratégias. Você está reconhecendo o que você precisa, você está reconhecendo o problema e isso é importante, isso é o primeiro passo. Eu não quero mais que você carregue peso sobre a sua vida. Eu não quero mais que você fique se culpando porque você para sempre no meio do caminho. O que você tem que entender e olhar hoje é, cara, até aqui foi assim a minha vida, mas daqui para frente eu vou fazer diferente. Eu vou me movimentar. Gente, tem estratégias para você gerar dopamina, Agora há pouco eu estava aqui cansado, quebrado, mas cansado mesmo. Eu fui lá atrás, lá aqui no escritório. Obrigado, Lins Abreu, mandou um selinho para a gente, um beijo. Estava lá atrás. Denise, minha doutora, minha doutora de ortodontia. Ó, eu volto daqui uns dias aí, tá bom? O exame está quase pronto, viu? Você sabe da correria, né? Você entende, né, doutora? Eu estava lá no fundo, gente, mas estava cansado. Eu vim aqui no estúdio, eu liguei uma música e comecei a levantar os braços e fazer movimento, né? Tem pessoas que fazem com o braço fechado, Paulo Vieira, né? Paulo Vieira gosta muito de fazer com o braço fechado, o Wendel Carvalho gosta de fazer com as mãos abertas, eu prefiro fazer um movimento que eu aprendi com o Tony Robbins, mas o que é isso? Para gerar dopamina no seu organismo. O seu corpo é uma farmácia interna, o seu corpo pode produzir isso. Você quer um exemplo, Lili? Um exemplo é
que quando você está triste, você abaixa a cabeça, você fica mais triste. Quando você assiste um filme, uma comédia, você dá risada, você está liberando o quê? Serotonina e dopamina, que são hormônios do prazer, te dá recompensa. Então, quando você desiste, você está dando o quê? Ensinando o teu cérebro, ensinando o teu corpo, sabe o quê? Nicole, sabe o quê, dona Sônia? Desistir é bom. O teu cérebro tem esse drive gravado. Desistir é bom. E para ficar ainda mais problemática a situação, né, pode ter uma causa. Olha só onde é que pode estar a causa. Falta do amor próprio. Falta de se sentir merecedor. Falta de acreditar no seu valor. Né? Por que eu, lá no começo, aparecia uma pessoa na minha live, às vezes duas pessoas, mas eu falei, cara, eu tenho um sentido na minha vida. Eu sei para que Deus me tirou de uma viagem de países, de viagens internacionais. Você que conhece a minha história, você sabe. Eu galguei minha jornada profissional foi viajando o mundo, foi fazendo negócios no mundo. Mas um dia eu pensei eu quero um propósito, eu quero trabalhar com algo que realmente me realize. E quando eu coloquei isso como um objetivo, gente, não importa o que aconteça no caminho, você continua. Sabe por quê? Porque você não pode mais ver essa perda como um fracasso, você tem que ver como um aprendizado. Quando você nunca perde, essa é a verdade. Ou você ganhou, ou você aprendeu. Você nunca perde, Lucy. Mamãe Nelma, um beijo, mamãe Nelma. Amo sua vida demais, viu? Olha só, falta de amor próprio. Deixa eu perguntar para você. Quem aqui consegue se olhar no espelho? Mamãe Nelma já fez a mentoria. Quem aqui consegue se olhar no espelho e se admirar? O Gui, te amo, Gui. Cara, você sofreu muito na sua infância, né? Mas você venceu. Você entendeu que você pode mudar. Você entendeu que você tem estratégias para sair dali. Olá, Suiane. Quem consegue fazer isso, gente? Fala aqui para mim, seja bem honesto. Seja bem honesta. Fala aqui para mim, porque isso era um problema para mim. Era uma coisa assim, de olhar no espelho e falar, cara, te odeio, cara. Mas por quê? Por tudo que me aconteceu na minha infância. Né? Voltando um elefantinho ali, era o quê? Era pai xingando, era brigas, era confusão, era pobreza, era tudo. Cara, para que eu estou nesse mundo? Gente, uma coisa que você não pode fazer com os teus filhos é falar para eles assim, olha, eu que te sustento, moleque. Me obedece que eu que te sustento. Isso gera um peso na vida da criança, gera culpa. Cara, por que eu existo? E essa era a minha dor, Liliane. Essa era a minha dor de olhar para mim no espelho e falar, cara, eu sou um incômodo para minha família. Eu sou incômodo na minha casa. Para completar, quando eu completo 18 anos, ainda me mandam sair de casa e ir para um outro país para trabalhar. Que loucura! E isso é uma causa desse amor próprio. Agora, gente, eu quero te dar uma estratégia. Tá? Eu quero que você... Talvez você olhe agora, Gui, é isso que você vai dar? É isso e muito mais. Calma que a gente já vai chegar lá. Ó, a Suiane falou assim, caramba, eu ouvi tanto isso. Olha aí, gente. Entrei na minha hora. Na fala para mim, Ana Paula. O qual, Ana Paula? Sobre o amor próprio? Sobre o se sentir merecedora? Estamos falando de desistência, Ana. Pessoas que desistem, por que elas desistem? O vício da desistência, uma armadilha da sua mente. Por que eu chamo de armadilha? Porque é praticamente inconsciente. Você sabe racionalmente que você não quer parar, Ana Paula. Mas por que a gente para? Por que nós paramos? Porque tem algo muito mais forte do que eu, que é o bendito sistema emocional. Aqui, ó, que está gravado. Que você é incômodo para sua família. Isso tudo, gente, é uma crença.
É por algo que você ouviu, é por um ambiente que você conviveu o tempo todo, foi um momento onde você ouviu de formas repetitivas aquilo e aquilo ficou gravado. Eu já contei a história da águia, não, né? Deixa eu contar a história da águia aqui para vocês. Ó. Eu vou contar na próxima armadilha, tá? Gente, deixa eu dar a estratégia aqui para você. Olha só. A desistência, presta atenção que aqui é a primeira estratégia que eu vou te entregar. A desistência gera prazer. Quando você desiste, ou você para de fazer, você desiste, ou então para no meio do caminho, ou então nem começa, te gera prazer. Eu vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás eu fui convidado para dar uma palestra no Japão. Eu fiquei 2 meses numa ansiedade, Eu deitava pensando naquela palestra e a Michelle, Gui, o que está acontecendo? Não sei, amor, eu acho que eu estou infartando. Eu acho que eu estou infartando, amor. Né? Eu acho que estou com algum problema aqui, eu preciso ir para o hospital. Né? E na verdade era uma ansiedade. Aquilo acabava me gerando uma ansiedade porque eu não queria enfrentar aquilo. Na verdade, eu queria muito fazer, mas eu tinha medo de errar. Eu tinha medo da exposição. Eu falei, cara, eles estão me contratando para uma palestra no Japão, meu Deus do céu, e se não gostarem de mim? E se não gostarem do que eu vou falar? E se chegar lá, vocês pagaram muito caro, hein? Pô, para esse cara vir aqui, sofrimento por antecipação, Maria. Isso mesmo. Gente, se naquele momento eu falasse assim, não vou mais, sabe o que ia acontecer com o meu sistema neural? Ia me gerar prazer, alívio. O que eu estou ensinando para o meu cérebro? Desistir é bom, desiste que é bom. Isso, cara, desiste de novo que é bom. Para quê? Você não lembra lá na sua infância aquele bullying que você recebeu? Você não lembra quando você foi apresentar um trabalho, aquela professora, os seus amiguinhos riram da sua cara? Não vai não, que vai acontecer de novo. É o que teu cérebro faz com você. É isso. E ele não sabe, porque ele está ali querendo te proteger. Ele quer proteger você de passar por aquela emoção negativa de novo. Faz sentido? Ô Maíra, o que é essa ansiedade por antecipação? Quando você pensa demais no problema, o teu cérebro não sabe o que você está pensando, ele não sabe o que você está imaginando. Você começa a dar vida para aquela dor, para aquele medo, para aquela preocupação, o teu corpo começa a reagir como se estivesse acontecendo. O teu corpo começa a reagir como se você estivesse realmente lá sofrendo aquilo que você está imaginando. É preciso conectar, Paula, a estratégia, você precisa conectar a desistência com algo que te gere dor. Segura aí. Ó, você precisa conectar a partir de agora. Anota aqui que esse é o primeiro passo. Você precisa fazer com que a sua desistência, a falta de foco, ela gere dor e não mais prazer. Sabe aquela falta de foco que você precisa muito fazer um trabalho, mas aquilo está chato, você não quer, você está com medo porque aquilo é duro para você fazer. E aí você começa a procrastinar. O que é isso? Deixa eu abrir o e-mail, deixa eu olhar um pouquinho o Instagram, deixa eu sair para tomar um café. Porque é uma mini desistência, é uma pausa, te dá um alívio, E você tem que começar a fazer o que? Gerar dor ou vergonha. Agora eu vou dar para você uma estratégia da programação neurolinguística, tá? Programação neurolinguística. E eu quero que você use isso a partir de amanhã. Olha aqui, a Eunice colocou aqui, ó, desisti de uma pós-graduação que estava indo muito bem e me senti como você falou, olha só. Tá vendo? Ana Paula, Cris, Nicole, vocês confiam em mim? Confia, gente, porque o que eu vou falar aqui para vocês agora, a estratégia que eu vou falar aqui para vocês, tem que confiar muito, tá? Se você está aqui já há alguns minutos aqui comigo, é porque você confia. Se você está aí numa quarta-feira assistindo o guia, é porque você confia muito. Então, acredito no que eu vou te falar. Faça isso. Pelo menos durante 10 dias. 10 dias, o que você vai fazer? Você vai começar a gerar dor ou vergonha para o momento da desistência.
e para a procrastinação. Gui, como que eu vou fazer isso? Ô Liliane, fala para mim, o que você acha mais ridículo você fazer? Conta para mim. Enfiar o dedo no nariz, coçar a orelha, é o quê? Hein? Botar o nariz para cima, o que você acha ridículo? Me fala aqui, gente, o que você acha ridículo você fazer? Você falar, isso é ridículo, isso eu não faço. Mas eu não falo assim, eu não vou tomar banho de sol, de biquíni, porque eu acho isso ridículo. Não, não é isso. Eu estou falando para você coisas mais simples, assim. Cara, eu acho ridículo quem bota o dedo no nariz. Eu sou ridículo quem faz um resgate de cueca e de calcinha na frente de todo mundo. O que é ridículo para você? Escreve aqui, Kátia, por favor. O Gessiane, olha aqui, desistiu de um curso de matemática. Menina, olha, agora você vai retomar isso. Você pode retomar. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo, não é positivismo, não é palestra motivacional. Eu sei porque é minha história que eu estou imprimindo nessa live para você. Aquilo que você desistiu, você pode retomar. Olha aqui, a Suiane falou, enfiar o dedo no nariz. Que mais, gente, você acha ridículo? Coloca aqui para mim. Ó, quem é meu mentorado, passou por dentro da minha mentoria, sabe quantas estratégias nós temos lá. Liliane, colocar o dedo no nariz no meio da rua. Ana Paula, soltar um pum. Que mais, gente? Coçar a bunda. Resgatar a calcinha ou cueca. eu falei para vocês que vocês confiam em mim, né? Maíra, o que você acha ridículo? Fala para mim, vamos lá. Ô Bia, o que você acha ridículo, Bia? Eve, o que você acha ridículo, produção? Hein? Enfiar o dedo no nariz? Gritar do nada, Nicole? Soltar pum em público, Ana, tá? Gritar do nada? Então tá bom. Olha só, você vai pegar isso que você acha ridículo, é fazer o que eu não gosto só porque os outros fazem. Você vai pegar um ato, uma ação tua, um gesto. Vamos falar de gesto, falar alto, dar um grito, um gesto. Você vai fazer um gesto que você mais acha ridículo. Toda vez, presta atenção. Toda vez, gente, é método científico, tá? Escarrar na rua. Toda vez que você pensar em desistir de alguma coisa, viu, Lu? Arrotar na frente dos outros. Cris, toda vez que você pensar em desistir, toda vez que você cair nessa armadilha, cara, eu estou desistindo, eu estou procrastinando, você vai fazer essa ação, tá? Você vai. Como não dá para soltar pum a toda hora, Ana, né? Vocês estão rindo do quê? Como não dá para soltar pum toda hora, não é? Tem que sentir a vontade, então escolha algo que realmente você possa fazer. Eu vou te dar uma ideia. Por exemplo, dentro da mentoria, nós usávamos, Ana Paula, a gente usa o elástico, a técnica do elástico também, que é para sentir dor, tá? Se você também quer usar a técnica do elástico, você pode usar porque funciona também. Isso aí, Maria, vai gritar bem alto, tá? Resgatar a calcinha é necessário, beleza. Mas tem gente que acha ridículo, né? Então eu quero que você faça um ato que achar ridículo. Eu também acho que enfiar o dedo no nariz, tem gente que não tem problema, né? Limpa na frente dos outros, não tá nem aí, mas tem gente que acha ridículo. A ideia é o seguinte, gente, é muito louco. Que coisa louca? Você não tem ideia do poder disso, gente. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Olha só, gente, tá? Isso aqui eu aprendi com um dos maiores mentores do mundo, tá? Tony Robbins, nos Estados Unidos. O cara tem já 40 anos fazendo isso. E agora eu faço um mestrado em neurociência nos Estados Unidos. Então escuta o que eu estou falando, testa, tá bom? Então, toda vez que você pensar em desistir, você está desistindo de ler o livro, você pensou em desistir, nesse momento, sabe o que está acontecendo? A Eunice está rindo muito. A sua serotonina, o teu corpo está começando a produzir serotonina e dopamina, querendo que você desista. Começa a produzir aquela dopamina, você já está sentindo o prazer de desistir muito antes de desistir. Antes de você desistir, antes de você parar com aquilo, você já está recebendo a descarga de dopamina. Está sendo prazeroso para você, Nicole.
Nesse momento que a tua produção de hormônios está acontecendo, ao invés de você parar, você vai fazer essa ação ridícula. Faça a ação ridícula. Vai, pega, se você é pegar na orelha, se é dar um grito, dá um grito. Se você quiser, pode usar o elástico. Tem gente que fala liga, né? É um elástico no braço que você vai, não é aqui embaixo vai te machucar. Isso é uma técnica da programação neurolinguística. Não é aqui embaixo, é aqui em cima. Você vai dar uma elasticada aqui em cima, tá? Quem aqui que passou pela minha mentoria usou alguma dessas técnicas e venceu? Tem gente que para de fumar fazendo isso. Tem gente que para de beber fazendo isso. Sabe por quê? Porque é biológico. Você corta a produção da dopamina do seu corpo. Sabia disso, produção? Você entende, gente? Por que é gostoso parar? Por que é gostoso desistir? Por que é gostoso procrastinar ou faltar o foco? Porque você está o tempo inteiro procurando algo, para te dar prazer, o tempo inteiro para te produzir dopamina. Olha a Cris aqui, ó. Cris, boa sorte, minha mentorada de Curitiba. Olha, Cris, depois fala comigo, tá? No inbox lá, que eu quero ver se sexta-feira a gente faz um negócio aqui, tá? Pegar os mentorados de Curitiba e trazer aqui para nosso estúdio na sexta-feira. Sexta-feira é aula 3, a melhor aula dessa imersão, tá? E vai ser uma alegria para mim ter alguns mentorados aqui de Curitiba aqui comigo, tá bom? Maíra, do elástico é interessante, mas lembra, gente, pelo amor de Deus, não, aquele cara que faz live lá falou para eu dar umas elasticadas no meu braço. Gente, não conta para ninguém, tá? Não fica falando não, tá? Faz quietinho, beleza? Porque isso aqui é algo muito íntimo. Eu estou falando aqui para não sei quantas pessoas, mas é algo que poucas pessoas vão entender. Isso aqui é uma técnica avançada de programação neurolinguística. É uma técnica avançada, é para quem entende de emoções. Ok? Então, olha só, faz sentido ou não faz? Estou querendo desistir, meu Deus. Estou querendo parar com a minha dieta. Aquele pão, aquele macarrão gostoso. O que está acontecendo? A dopamina está sendo produzida. Você já está sentindo o prazer da desistência. É nessa hora que você precisa cortar o fluxo da produção dopaminérgica. Faz sentido, Lu? Cris, boa sorte. Cris, que já fez curso de inteligência emocional, já foi fazer o método CIS, já passou por tantas escolas. Cris, faz sentido ou não faz, Cris? A Cris passou pela minha mentoria, nossa mentorada. Olha aí, Master Coach. Cris, boa sorte. Maíra, faz sentido? Jonathan Santos, muito boa noite. Raquel de Deus, faz sentido, Raquel? Muito bem, gente. Ó, anotou essa? Eu vou passar para a segunda estratégia para você, tá? Vou passar para a segunda armadilha e para a segunda estratégia. Gente, olha aqui. Respira fundo aí, vai. Para de rir agora. Tem gente rindo ainda dos pom aí. Eu achei engraçado, né? Olha aqui, a Alessandra estava prestes a interromper com o seu jejum intermitente. Alessandra, está fazendo sentido o que eu estou te falando? Está fazendo sentido? É muito forte isso, é muito forte. Porque o que está no seu subconsciente... Quem não estava na aula de ontem, gente? Fala aqui para mim quem não estava. Na segunda-feira, desculpa. Ainda bem que tem a produção para me ajudar aqui, né? Eu vou fazer mais uma vez. Produção, coloca o quadrinho aqui, eu quero mostrar mais uma vez. Eu quero que isso reforce na sua mente. Lu, o dia que eu te encontrar, eu quero... Aliás, se for logo, eu não quero mais ver esses elásticos no seu braço, tá bom? Gente, tenta por 10 dias, 2 semanas. Por favor, me dê 2 semanas com essa estratégia. Lembra daquele desenho que eu fiz? Eu acho que ele está aí ainda. Não está? Ah, não, então não precisa, está tudo bem, pode deixar. Gente, lembra que eu passei para vocês aquele desenho ontem? Vocês não tiveram, segunda-feira? Eu acho que vou ter que desenhar mesmo. Vou ter que desenhar. Vocês que não estiveram, deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Tá?
A produção Bia está aqui. Olha aqui, mamãe Sônia, a mãe da Bia está aí assistindo aí, ó. Aqui, ó, tá ralando junto aqui, ó. Ó, pessoal, olha só isso aqui. Ó. Ah, o Lins Abreu é seu sobrinho, mamãe Nelma? Que legal, uma caneta. Eu vou repetir o desenho que eu fiz na segunda-feira, tá? Olha aqui. Estão me ouvindo bem, gente? O microfone tá bom? Em produção, tá bom? Olha aqui você que não assistiu, tá? Faz de conta, não é que faz de conta. Aqui é um desenho para sistematizar o teu cérebro, tá? Ó. Aqui, Suiane, olha aqui, Suiane. Lu, aqui está o seu consciente, o seu racional. Consciente, tá? Racional. O que é o racional? É o lógico, é o que você pensa. Cara, 1 mais 1 é 2, 3 mais 3 é 6, né? É o teu consciente. Aqui dentro é o seu inconsciente, tá? Emocional. Se a gente for falar de neurociência, aqui é o córtex pré-frontal, aqui dentro, e aqui é o seu sistema límbico. Quando você é uma criança, quando você tem até lá os seus 10 a 12 anos de idade, você não tem essa camada consciente aqui, Suiane. Maíra, você quer que eu tire os comentários para você ver? Eu tenho que fazer. Pronto, voltou. Tirar os comentários só um momentinho, tá bom? Só um pouquinho, pera aí. Ó, desativar os comentários. Ele está com a câmera. Eu acho que vamos fazer o seguinte. Ô Bia, pega aqui, como ele está com a câmera da frente, deixa eu pegar a câmera de trás. Eu quero fazer isso bem bonitinho para vocês, tá bom, gente? Ó, a produção vai colocar a câmera da frente aqui, ó, tá? Isso, aí você consegue ler. Olha aqui, gente, você tem aqui a sua camada consciente, tá? Racional. E aqui o seu inconsciente, que é o teu emocional. Nós sabemos que nós somos feitos de emocional e racional, tá? Os lados do cérebro aqui. Não vou explicar isso agora. Gente, quando você é criança, você não tem essa camada consciente, que é como se fosse um vigia, que vai te proteger de entrar coisas aqui dentro, ó. Então, por exemplo, quando você é uma criança, você não presta para nada. Cara, se você é uma pessoa adulta, madura, você vai parar aqui, vai bloquear no seu consciente, vai bloquear no seu racional. Mas a criança, como ela não tem essa camada protetora, ela pega aquilo como uma verdade, vai direto para o sistema emocional dela. Você é um burro, sua burra, seu gordo, seu feio, olha aqui. O bullying na escola, ele não tem a camada protetora para poder pensar, raciocinar e falar, não, eu não sou esse cara feio, eu não sou esse cara gordo. Eu contei a minha história para vocês, né? E aqui, gente, começa a se instalar o quê? Olha aqui, ó. Eu não me amo. Eu não me amo, né? Eu sou feio, tá? As emoções negativas, medo excessivo, aqui a falta de amor próprio. E aí você ouviu alguém falar, olha, você tem que casar com gente rica, viu? Casa com um homem rico para você não ter que trabalhar. né? Olha só, dinheiro é muito duro, meu filho. Você tem que trabalhar, sabe do quê? Tem que trabalhar carteira assinada. Vai tudo para onde essa informação? Está aqui, ó. E agora, olha aqui a grande... por que você pensa? E você não quer pensar, você não quer parar, você não quer pensar e ter sentimentos tóxicos e pensamentos tóxicos, porque é automático, ele está emitindo. É como se fosse um CD com trilhas sonoras, está tocando uma música, ó. E agora, por que para mudar é tão difícil? Por que você precisa de estratégias? Olha aqui o que eu vou falar para você. Porque só de conhecimento, ó, você recebe um conhecimento, foi num curso, foi na igreja, viu um vídeo na internet, só de conhecimento fica aqui no racional. Você sabe, você leu um livro, você sabe, você foi numa palestra, você sabe. Olha aqui, você sabe o que é crença, sabe o que é bloqueio, você sabe quanto é 1 mais 1, 2 mais 2. Mas por que você não consegue mudar o que está aqui dentro? Porque você precisa eliminar essa camada racional. E como que você faz isso? Você tem que enganar ele com estratégias. Você entende? Estratégias, quebrando o padrão. O teu cérebro já está acostumado, quando você vai desistir, vem lá os hormônios, vêm sendo produzidos, entra aqui, você sente prazer, né? O teu racional deixa entrar. Agora, quando você quer tirar isso aqui de dentro, como que você vai entrar aqui?
gerando impacto emocional, gerando hormônios, fazendo com que os hormônios entrem lá dentro, que a dopamina entre exatamente para poder mudar essas trilhas neurais. Cara, desistir é ruim, agora ele está criando novas trilhas neurais. Essa é a grande sacada do seu cérebro. Você pode produzir novas trilhas, ele é neuroplástico. Ele está produzindo novas trilhas, assim como um CD, você pode desgravar um CDR e gravar uma nova trilha sonora. O cérebro você não pode desgravar, mas você pode dar um outro caminho para o teu cérebro. Está entendendo? Os teus hormônios vêm onde? Para onde hoje? Para aquela trilha neural que está dizendo assim: desisto, sou desistente, eu não me amo, eu só dou trabalho para minha família, eu não tenho valor. Quando você quebra padrão, você enfia o dedo no nariz, quando você começa a dar elástico no seu braço, na hora que está produzindo a dopamina para entrar aqui, você corta a produção da dopamina, você gera dor. Ele vai aprender que desistir não é mais prazeroso, mas gera dor. E aí você precisa, além da estratégia, você precisa do movimento. O que é o movimento? Novas ações que criem novas trilhas neurais para te ensinar um novo hábito. Expliquei direitinho, Prof. Bia? Produção, expliquei direitinho? Vocês entenderam, gente? Eu tentei ser o mais simples possível. Pronto, produção, muito obrigado. Eu tenho que ativar os comentários para eles responderem. Vou ativar os comentários e eu quero que você agora, tá? Por favor, me fale o que você achou disso. Posso tirar? Pode tirar, obrigado. Pronto, fez sentido, gente? Fez sentido, gente? Fez sentido, pessoal? Olha que loucura isso. É por isso que você precisa de estratégias, porque teu cérebro já está acostumado com o quê? Já está acostumado com aquilo que é racional. Isso não funciona para mim. Isso... Não, mas por que eu paro? Eu não consigo mais fazer aquela dieta. Toda vez eu paro no meio do caminho. Porque está lá no seu emocional. O teu consciente fica ali. Para quê? Deixa eu comer, vai. Deixa eu comer que vai me dar prazer. Um bolinho não vai fazer mal, não. Uma paçoca não vai fazer mal. Pronto, é a porta de entrada para você desistir. Você entende, gente? Por que não dá para dar concessões quando você está aprendendo? Cara, olha, essa estratégia é simples, mas olha que coisa linda isso. Aí, Gui, mas por que Deus não tira essa falta de disciplina da minha vida? Por que Deus não joga um raio e não faz eu começar a ser mais constante? Eu vi eu pedindo para Deus para eu ser mais constante. Da mesma maneira eu falava assim, Mi do céu, tenho orado para Deus, me dá paciência. Sabe o que a Michelle, minha esposa, falou? Gui, Deus não vai te dar, não vai fazer isso com você. Ele vai te dar oportunidades para você aprender a ter paciência. Maria, driblar o sistema emocional somente com estratégias. Somente quando você se entrega a estratégias. Por quê? Tem gente que fala, não vou me deixar me levar pelo emocional. O Gui está falando emotivo para me emocionar. Não vou cair nessa. Tem gente que pensa assim, porque o racional dela está protegendo tanto que ela não consegue mudar. Você não conhece alguma pessoa que ela é muito dura de coração? Né? É uma pessoa que sabe muitas coisas intelectualmente, tem formação, trabalha, tudo, mas não entra nada naquela cabecinha. É uma pessoa dura de coração, ela tem as dores dela, mas não aprende nada, porque tem um racional fechado, não consegue entrar lá dentro. Isso faz sentido, gente? Já pedi várias vezes até a morte por não conseguir agir. Acabou, Kátia. Claudinha, acabou. Gente, olha o ouro, eu estou entregando um ouro aqui para vocês. Isso aqui, sabe aonde que eu tenho que ensinar isso? Numa sala de aula de faculdade. Mas eu estou entregando isso aqui para você porque é algo simples. Gui, por que você faz tudo isso, Gui? Gente, na verdade, alguns anos atrás eu queria ser um pastor de igreja. Sabia disso, produção? Eu queria ser pastor numa igreja. Porque eu me apaixonei tanto por Jesus, tanto por Deus, tanto pelo Espírito Santo, comecei a ter tanta experiência com Deus, que eu falei, eu quero pastorear, porque eu quero que as pessoas saibam a identidade delas. Mas eu ainda não sabia a minha. Então,
alguns movimentos aconteceram para que eu não me tornasse um pastor, no formato que eu queria. Eu pensei que eu ia ser um pastor numa igreja, em algum lugar, e ao mesmo tempo eu estava já crescendo na empresa, estava começando a prosperar na empresa, e eu não, mas é o trabalho pastoral que eu quero. E aí foi quando Deus me deu um estralo. Gui, você não precisa ser pastor de título numa igreja, num lugar. Você pode ser bênção na vida das pessoas, mesmo você trabalhando com o que você trabalha, mesmo sendo empresário, aonde você pisar, você não precisa de um título. O que você precisa é de uma experiência comigo, é de uma experiência com Deus, é de uma experiência comigo para que você possa pastorear de uma forma que é incomum. Mas Deus é tão bom, gente, tão bom, que sabe, é tão bom que hoje eu entendo que eu posso fazer isso sendo um mentor. Eu comecei como um coach, eu posso fazer isso como mentor hoje, e isso é incrível. Isso é muito incrível. O Maíra, eu queria parar, eu queria largar o trabalho, porque para mim, seguir a Jesus, seguir a Deus era ser pobre, era ser o quê? Era muito ligado com pobreza, era muito ligado com sofrimento. Não, eu tenho que sofrer. Gente, eu fui para uma viagem missionária no Quênia, porque eu falei, não, eu vou para lá porque eu vou sofrer. E depois eu vou chegar no Brasil como um herói. Missionário no Quênia. Uau! Sofrido. Ah, meu Deus, 2014, viu, Eunice? 2014. Ah, meu Deus, fui para o Quênia, que sofrimento, Jesus. Eu pensava que tinha que ser assim. Eu vou ter que ser um pobre aqui para ficar lá no Quênia como missionário. Eu fui, mas eu entendi, meu Deus, Deus me deu toda a capacidade para eu gerar grana, para eu fazer dinheiro. Porque quando eu faço dinheiro, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a máquina, essa máquina aqui e essa máquina que Deus me deu funcionar. Quando eu não estou produzindo, o que está acontecendo? Quando eu paro de fazer as coisas, eu paro de avançar, eu paro no meio do caminho, o que está acontecendo? Você não sabe para onde você vai, aonde você vai chegar, você não sabe onde é que estão os teus limites, você não consegue nem ler um livro. Esses dias eu estava fazendo academia, eu falei, meu Deus, se eu estivesse sozinho eu já não ia mais. Mas o Leonardo falou, vai Gui, eu já ia parar. E ele falou, vai que você consegue. Eu falei, eu fui mais 10 vezes ainda. Nós temos que conhecer esses nossos limites, mas para isso você tem que ter o quê? Ação, movimento. Olha aqui, autoconhecimento você teve na segunda. Hoje eu estou te entregando estratégias da mente. Tudo isso que eu estou falando para você. E aí, sexta-feira é movimento. Eu vou te jogar a ribanceira abaixo. Sabe o que é jogar a ribanceira abaixo? Já vou explicar para você. Tá fazendo sentido, Kátia? Chega de desistir. Gente, a segunda armadilha da mente. Anota aí. Coloca o versículo aí pra gente, Josi, Romanos 12, 2, né? Coloca aí pra gente, por favor. Pode escrever o versículo aí. Ó, segunda armadilha da mente, o medo e a insegurança. Medo e insegurança. Medo, Lu, medo da morte, M de morte, E de empobrecer, D de doença, O de ousar. Esse é o medo que eu mais quero falar para você. O medo de ousar. O medo de você ter o medo de você, cara, eu tenho uma visão. Vou pegar o exemplo da Lu aqui, minha amiga Lu, que eu não conheço pessoalmente, mas a gente já está 2 anos junto aqui, né, Lu? Eu quero abrir minha pizzaria. Eu quero abrir uma franquia. Cara, agora você já abriu sua pizzaria? Ah, agora tá bom. Agora você acha que eu vou me arriscar, perder tudo que eu ganhei? Às vezes a gente faz isso. Né? Eu já fiz isso. Falei, meu Deus, você acha que eu vou arriscar num novo negócio, perder tudo que eu já ganhei? E a gente trava, a gente para na zona de conforto. Medo começa. Por que a gente resgata aquele medo e insegurança? Né? Cara, quando eu não tenho nada, eu sou corajoso. Vou lá para o sinaleiro, eu fui lá panfletar, eu fui panfleteiro, eu contei aqui para a produção agora que aos 13 anos de idade, escuta, eu acho que eu nunca falei isso aqui numa live. Aos 13 anos de idade, sabe o que eu fazia? Posso contar isso? É nojento. Já falou de pum? Já falou de pum? Posso falar então? Eu trabalhei num laboratório de análises clínicas com 13 anos de idade
Sabe o que é laboratório de análises clínicas? Não tinha máquina. Não tinha essas máquinas nos laboratórios que fazem os exames, a coisa fica rodando tudo sozinho. Não. Eu tinha que pegar um copinho assim de cocô, ó, de fezes. A Bia chegou lá, né, no laboratório com um copinho de fezes. O farmacêutico pega, bota em cima do balcão, tá lá o papel embaixo com o nome da Bia. Eu vou lá, abro aquele potinho de cocô, pego um pouquinho, boto num outro copo e fico diluindo fezes com água para fazer exame. Eu fiz isso com 13 anos de idade. Vocês estão aí, gente? Ou vocês estão espantados com as nojeiras que eu estou falando? Mas e eu fui fazer tantas outras coisas na minha vida. Eu tive coragem. Mas por que quando você alcança um momento, você alcança aquele momento de conforto, você acha que eu vou fazer isso e perder, me arriscar a perder tudo que eu ganhei lá atrás? Mas por que você vive medo? Novamente, gente, eu vou lá no problema filosófico primeiro, depois eu trago para mais perto de você. Eu quero aumentar o seu nível de consciência. Eu poderia falar para você, você tem medo e insegurança? Porque ninguém te ensinou. Você tem medo e insegurança? Porque vai estudar um pouquinho mais. Vai lá pegar mais informação, que daí você vai melhorando, não vai mais ter medo, tá? Então, eu poderia falar assim para você, mas eu quero ir mais profundo. Aqui é profundo o negócio. Pessoas que passam pela mentoria Mente Inabalável costumam dizer isso, Gui, é muita profundidade. Quem assistiu a Helena, que fez live comigo no último sábado, Helena de Angola, ela falava assim na mentoria, Gui, eu não sei onde o Gui aprendeu isso, só sei que funciona. Então, gente, medo e insegurança. Eu poderia falar para você que você vive isso, por quê? Porque você não tem um conhecimento, mas não é. O problema profundo disso é a falta de uma identidade, é falta de você saber quem você é. Falta de uma autoconsciência. Cara, quem eu sou? O elefantinho. Né? Quem lembra do elefantinho? Preso naquele toquinho de pau. Ele tinha medo de sair dali. Ele tinha medo de se mexer. Porque ele aprendeu lá na infância dele que ele não podia sair dali, porque ele apanhava. Você está com muito medo, Lu? Bora, garota. Daqui a pouco eu vou dar o exemplo da águia, me lembra, tá? Fala, Israel, meu amigo! E aí, meu amigo coach, tudo bem, cara? Bom te ver aqui. Sônia, gostei disso. Exemplos arrastam, né? Falar, tudo bem, alguém ouve, mas os exemplos arrastam. Gente, falta de identidade. Olha só, aquele povo do Egito de novo. Vocês não vão, por favor, não cansem, porque para mim, essa metáfora é incrível. Eles nasceram escravos. Eles nasceram escravos. E a grande autoridade da vida deles, presta atenção que isso é extremamente importante para você entender esse conceito de identidade. Identidade não é assim, a minha identidade cultural, eu sou brasileiro, eu sou angolano. A minha identidade é, eu sou o Guilherme Caio, meu RG é o número 5.890. Não, não é essa identidade. A sua identidade não é aquela, eu sou médico, eu sou doutor, eu sou auxiliar de escritório, eu sou auxiliar de casa, eu sou motorista do Uber. Não, não é essa identidade que eu estou falando para você. A identidade real, essa que eu estou falando aqui para você, que eu quero que você entenda com profundidade, é aquela que você sabe a fonte, você sabe da onde você veio. Cara, imagina, uma pessoa que nasce não sabe quem são os seus pais, por exemplo. Você não sabe da onde você veio, isso é muito ruim. Isso causa uma sensação de, cara, quem que eu sou? Quem que eu sou? As pessoas vivem uma falta de identidade hoje. É por isso que dá medo e insegurança. Eles nasceram escravos e a grande autoridade na vida deles era quem? Era Faraó e os deuses egípcios. Então, para eles, Deus eram os egípcios, os deuses egípcios. E não se falava, eu sou filho de um deus egípcio. Não, você é filho de escravo e acabou. Você é escravo, você é escravo, você é escravo e acabou. Quando Moisés aparece para tirar eles do Egito e levar para o deserto, para depois chegar na Terra Prometida, o que era o deserto? Era um momento de transformar a mentalidade. Era a hora, sabe do quê? De Deus se revelar para eles. Era a hora de eles chegarem no deserto. Uau!
Estou conhecendo agora de onde eu vim. Moisés estava lá, parece para resgatar eles e trazer clareza, não só levar para a terra prometida, mas trazer clareza de quem eles eram. Moisés estava ali no deserto fazendo o quê? Trazendo clareza da identidade deles. Ei, vocês ficaram 400 anos escravos. Não tenham medo de sair da terra. Não tenham medo de sair da escravidão. Não tenham medo de passar pelo deserto. Olha, vai para a terra prometida, é a sua terra, eu vou dar para vocês. Ai, meu Deus, mas eu estou inseguro. Ai, meu Deus, que medo. Sério mesmo, Moisés, eu tenho que levar minha família, cara. Vocês estão aí, gente? Está fazendo sentido? Lu, faz sentido? Era para resgatar a identidade desses caras. Moisés aparece para trazer clareza para a identidade deles, porque eles achavam que eles eram escravos. Ninguém conhece a sua verdadeira identidade se não conhecer a fonte. E aí Deus se revelou para eles no deserto. Ei, quem é você? Que Deus egípcio é você? Não, eu sou o eu sou. Vocês querem ver que eu existo? Está aqui. Vocês querem água? Bate na pedra que vai sair água. Vocês querem provas? Né? No deserto, o que eles ficavam esperando? Coisas tangíveis, coisas físicas para acreditar. E o que nós ficamos esperando? Por que a gente tem medo e insegurança? Porque nós queremos o quê? Uma segurança física e tangível. Quando eu tiver dinheiro, aí eu vou investir lá naquele lugar. Quando eu tiver já minha casa, agora sim eu vou empreender. Né? Então eles queriam coisas tangíveis. Por que você tem medo e insegurança? Porque você quer algo tangível, olhar para lá e falar, cara, ali eu estou seguro, ali eu vou ter grana. É por isso que muitas pessoas ficam na zona de conforto por conta de medo e insegurança. Porque se fica esperando algo tangível e seguro para você avançar, não vai sair da zona de conforto. Não vai. Olha só, na época da infância daqueles escravos, eles nasciam acreditando que eram escravos. Eles ficavam esperando, olhando, que eles eram escravos no momento em que eles precisavam o quê? No momento em que eles precisavam aprender sobre prosperidade. No momento que eles precisavam aprender sobre, cara, eu posso produzir, eu posso aprender algo mais. Eles estavam aprendendo o quê? Você é escravo, fica quieto. E quando eles vão para o deserto, eles ficam com saudades do passado. Quantos aqui têm saudades do passado? Olha a dona Sônia falando aqui, eu ouvia isso, quando eu tiver uma casa melhor, vou cuidar mais. Seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito, disse Jesus. Né? Tem pessoas que não, quando eu tiver um carro melhor, eu cuido dele. Gente, quais são os efeitos dessa pessoa que tem medo e insegurança? Ela não avança, ela não arrisca, por medo e por insegurança. Ela não consegue crescer, expandir a sua mente. Porque para você expandir a sua mente, por isso que eu falo de estratégia e movimento, gente. Você precisa se movimentar para expandir a sua mente. Se a tua mente aprendeu com forte impacto emocional e ações ao seu redor, você tem que fazer o processo inverso. Você tem que agir agora, tem que avançar. E aí você não atinge um nível de fé. Para você, porque o que é a fé? O que é a tal da lei da atração, que a física quântica que a ciência fala? É fé. E fé é como um grão de mostarda, como disse Jesus. Mas não é assim, não, mas por que eu tenho uma fezinha desse tamanho e nada acontece? Se Jesus falou que eu preciso ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele quis dizer que é como um grão de mostarda. Ela vai crescendo, ela vai crescendo. Cada vez que você aplica a sua fé, ela vai crescendo, ela vai crescendo. A partir do momento que você realmente desenvolve, começa a aplicar, ela vai crescendo, 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 crescendo. Só que para ela crescer, você precisa avançar, você precisa dançar com os seus medos. Causa. O que pode ter causado esse medo na sua vida? Quando sua mente teria que visualizar prosperidade, sucesso, avanço, quando a sua mente tinha que aprender quando criança. Ei, Márcia, ei, Raquel, você é forte, você é corajosa. De repente você viveu num ambiente, me impactou muito a história de uma pessoa hoje. Né? E ela me escreveu hoje e me impactou muito a história dela, dizendo que na infância dela, ela viveu bullying dos próprios familiares.
Ouvi os próprios tios dizendo, olha, você jamais vai se formar, você jamais vai ter um estudo. Algumas tias falaram para ela, olha, falavam para a mãe dela, sua filha nasceu para ser prostituta. O que essa menina não ouviu na infância dela? O quanto ela não ouviu e se sentiu escrava, se sentiu rejeitada. Cresceu num ambiente onde as pessoas, os próprios familiares rejeitavam. Cresceu num ambiente abandonado. Mas conversando hoje com ela, ela falou assim, mas eu nunca desisti. Nunca desisti. Eu fiquei triste. Eu fiquei com vergonha de me expor, mas eu não desisti. Eu sei o quanto eu posso. E você que está aí, que sabe que eu estou falando de você, eu falei para ela assim, olha, é muito admirável você. Admiro você ter passado por isso e estar em pé ainda. Estar em pé, estar aqui na live, estar aqui nessas aulas, estar buscando porque ela entendeu. Ela, na aula de autoconhecimento, ela entendeu. Ela falou, eu posso, mas ela já tinha essa força, mesmo antes da aula. Ela só reforçou isso. E agora eu quero te dar estratégia. Ela faz isso sem mesmo ela saber. Sabe qual que é a estratégia? Anota aí, gente. Antes, deixa eu te contar a metáfora da águia. Aliás, antes, deixa eu tomar o café. O café não, a água. Contar a metáfora da água, não. Da águia. Eu estava fazendo a live com a Helena de Angola no último sábado. A Helena falou o seguinte, Gui, eu escutei uma história aqui outro dia que faz muito sentido. Era um galinheiro, colocaram uma pequena águia, bebezinha, no meio do galinheiro. Gente, não tem nada contra galinha, não estou falando que galinha não é bom, eu como frango todo dia, tá? Mas pegaram uma águia, bebezinha, colocaram lá para ser criada junto com as águias, com as galinhas. Ela cresceu fazendo tudo o que as galinhas faziam, bicando no chão, pegando milho no chão, não voava, ficava lá olhando para baixo sempre ciscando aquele milho no chão. E aí aquela águia cresceu. Mesmo ela crescendo e ela saindo do curral ali, era curral que chama aquilo, né? Ela não voava. Ela não voava. Ela não voava. E o pior de tudo, sabe o que é? Que o próprio dono dela não deixava ela voar. O próprio dono ficava segurando ela. Botava ela lá no meio das galinhas. Não é bom, deixa que ela fica aí. E quantas pessoas estão assim na sua vida? Quantas pessoas ao seu redor que não deixam você voar? Que ficam colocando medo em você? Que ficam falando que você não pode? Que ficam falando que você não nasceu para prosperar? Que ficam falando que você não nasceu para encontrar realização profissional? Ficam falando que você jamais vai terminar um livro, que nunca vai fazer uma faculdade? Ficam falando que você vai viver ali como águia, você sendo águia vivendo num galinheiro. Quantas vezes, quanto tempo você vai ser águia vivendo num galinheiro? Galinheiro, né, Cris? O galinheiro. Olha só, a Kátia escreveu aqui, minha avó e meus tios me faziam de empregada, não me tratavam como parte da família. Dizia que eu não daria nada que presta. Gente, e aí, um dia chegou uma pessoa muito boa, pegou aquela águia e falou, o que tem uma águia fazendo no meio desse galinheiro? E tentou jogar a águia ali, saiu do galinheiro, pisou ali fora mesmo, tentava jogar a águia para cima, ela não voava, ela não ia. Ela não ia porque ela tinha medo, ela estava com medo. Ela falou, poxa, eu nunca vi ninguém fazer isso, por que estão me jogando para cima aqui? Sabe o que fizeram então? Foram lá no penhasco, o cara levou essa águia lá no penhasco e falou, agora você vai. E jogou ela lá, e ela voou. Por que eu estou te contando essa metáfora? Porque aqui está a segunda estratégia do dia, da noite. A segunda estratégia é você dançar com os teus medos. Você não precisa enfrentar os teus medos. Você não precisa olhar para ele e ficar olhando para ele dizendo assim, olha, meu medo está grande, hein? Você fica sofrendo com antecedência. Te dá maior insegurança ainda. O teu corpo está sofrendo com antecedência. Não, gente.
O que precisa fazer é dançar com os teus medos. O que é dançar com os medos, Gui? Olha, deixa eu pensar, por que eu estou com medo? Ou então, quando você tiver medo, usa a estratégia da primeira armadilha, o ridículo, o elástico, o dedo no nariz. Estou com medo? Não deixa. Por quê? Isso também é uma defesa do seu organismo. Isso aqui é neurociência, programação neurolinguística, gente. É científico. O que é dançar com o seu medo? É fazer justamente o contrário. Eu vou te dar um exemplo. Cliente meu de mentoria individual. O cara é vendedor, ele quer vender, mas não consegue, ele tem medo de abordar as pessoas. Sabe o que nós vamos fazer, Bia? Eu pego esse camarada, a gente vai numa loja de doce, aqui no centro de Curitiba, a gente enche uma caixinha ali de madeira, com esses docinhos, ele vai vendendo no sinaleiro. Porque o medo dele é da exposição. E quando você começa a alimentar esse medo, você está fortalecendo. Sabe o que é fortalecendo, gente? Você fortalece aquela trilha neural, você fortalece aquele medo. Você fortalece, fica mais forte ainda. Lembra que eu desenhei aqui para você? Você tem que arrumar uma maneira de criar um novo hábito no seu cérebro. E como que você faz isso? Dance com o teu medo. Dance. Avança. Estou com medo de dirigir? Ok, por que eu estou com medo de dirigir? Faça perguntas. Bom, acho que eu estou com medo de dirigir porque meus padrinhos morreram no acidente. O caso da Michelle, minha esposa, né? Mas ela não ficou com medo de dirigir, não. Mas é só um exemplo. Porque meus padrinhos morreram no acidente. Nossa, porque uma vez eu me acidentei. Mas vem cá, quantos acidentes podem acontecer? O que eu posso fazer para evitar um acidente? Pronto, faça essas perguntas, dance com o seu medo. E avance, e faça. Agora eu vou te dar mais uma estratégia para você dançar o seu medo. Que medo você precisa enfrentar aí, gente? Enfrentar não, dançar. Fala, Alessandra. Kaline, Rob, boa noite. Kátia, Raquel de Deus, Kátia, Cris Lorenzon. Fala para mim, Alessandra, qual medo você precisa dançar com ele? Escreve aqui para mim. Quando você é um bebezinho, enquanto você escreve, olha só, de alguma tarefa que procrastinei por muito tempo, o medo vai crescendo na minha mente. Ana Lu, beijo para você, Ana Lu, de fazer alguma tarefa que procrastinei por muito tempo. O medo vai crescendo na minha mente. E aí vai falar qual que é ou não? Alguma coisa específica? Uma tarefa que procrastinou há muito tempo. O medo vai crescendo. Claro, se você procrastina, o medo, porque você está negociando com a sua mente, vai ficando cada vez maior aquele medo. Falar em público aqui, ó, o Verde colocou aqui, ó, falar em público é o medo dele. Medo de dirigir, a Cris. Que medo você tem, gente? Qual que é o seu medo? O meu medo era de falar em público também. Medo de faltar dinheiro. Clarice, esse é um dos maiores medos. Medo de empobrecer. Medo de desistir das dietas, exercícios. É isso aí, gente. Medo, o medo de me sentir aceita e amada. O que você faz? A estratégia quando você tem medo. A estratégia para você lidar com o medo é dançar com ele. Como que você dança com ele? Exercite a musculatura contrária. Isso aqui vem da programação neurolinguística, vem da logoterapia do Dr. Viktor Frankl. Gente, o que é exercitar a musculatura contrária? É você justamente fazer aquilo que teu cérebro não quer fazer. Olha aqui, medo de falar nas redes sociais. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que meter minha cara aqui, ó, gravar um vídeo e já postar e sair correndo. A primeira vez que eu fui fazer um vídeo. Eu falei, meu Deus, só de pensar já me... Né? Eu tava esses dias com meu personal aí, ele ficava... Eu falei, cara, grava esse vídeo logo. Cara, eu não consigo. Eu falei, grava, cara, você não tá afim? Eu quero, mas eu tô tremendo. Ele ficava com a mão tremendo assim, ó, na hora de gravar. Eu falei, cara, daqui que eu seguro para você. Tremendo a mão, porque de tanto medo. Eu falei, para de pensar no que as pessoas vão pensar de você. Comece a pensar no que você vai entregar para elas. Olha o que é dançar com o seu medo quando você quer falar em público. Olha o que é você dançar com o seu medo quando você quer falar nas redes sociais. Sabe o que é?
É parar de pensar em você, parar de pensar, cara, eu preciso de validação, meu Deus, e se eu fizer uma live e não aparecer ninguém? E se eu fizer um vídeo na rede social e não tiver um like? Meu Deus do céu, quanta rejeição! Não! Essa estratégia que eu comecei a usar quando eu fui dar palestras, porque o meu medo era de tremer tanto que eu não conseguia nem segurar no microfone. Fala, Carla Suca! Olha, gente... Quando o medo da crítica, o medo é realmente o medo de ser criticado. Medo, isso, precisa de validação. Comece a dançar com o seu medo. Esse é um exercício mental e movimento. É estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia é programação neurolinguística. Tá? Essa é a estratégia. É você dançar com o teu medo. Qual que é o movimento, Gui? Eu tenho que exatamente exercitar, fazer aquilo que o meu cérebro não quer fazer. E aí o que você faz? Começa a fazer um exercício mental junto. Ei, eu não vou fazer vídeo porque eu quero a aprovação das pessoas. O que eu tenho para entregar para as pessoas? É isso que eu faço nas lives. É isso que eu faço aqui com você. Eu não fico pensando em quantas pessoas vão me dar likes quando eu jogo um vídeo lá no feed. Eu fico pensando o quanto eu vou contribuir para a vida das pessoas, o quanto eu vou entregar para elas. É a respeito de dar, não é a respeito de receber. Essa foi a segunda estratégia. Dance com o seu medo, exercite a musculatura contrária, faça exatamente aquilo que teu cérebro não quer que faça. Alessandro, qual que era o seu medo de acreditar em você mesmo? Por isso que medo de acreditar em você mesmo. Pense em algo específico, por exemplo, no que você não acredita em você. Que você pode o quê? Sair do emprego que você está e ir para outro emprego, aprender um trabalho novo, uma língua nova. O que você tem que ser específico, tente entender aonde que está o problema. E aí, você conseguindo ser específica nesse medo, tem muitas maneiras de trabalhar. Tem muitas formas de trabalhar com medo. Gente, tem gente que é gago, mas gago mesmo de emocional, que é desbloqueado em 45 minutos, em meia hora, com uma ferramenta, com uma estratégia. Isso é real. Isso é real. Vanessa, seja muito bem-vinda. Rodrigo Coelho, seja muito bem-vindo. Gente, olha aqui. Vamos fazer o seguinte, terceira estratégia, agora eu preciso correr porque eu preciso fazer a ferramenta no final com vocês. Nomear o medo, isso mesmo. Eunice, por ser perfeccionista, tenho medo de errar. É isso aí. Aí tem que ver de onde que vem esse perfeccionismo. Se é realmente do seu perfil comportamental, que é um perfil de cabecinha de gente que gosta de matemática, engenheiro, é uma questão de regra, é uma questão de harmonia, ou se o perfeccionismo é realmente esperando, né, com medo de que alguém veja o teu erro, de que alguém se decepcione. Uau, ela errou, nossa, ela não fez tão legal. E acaba parando, acaba travando, acaba não faz. Cara, o dia que eu fizer aqueles 30 cursos, daí sim eu vou dar aquela aula. O dia que eu fizer aqueles 30 cursos, daí sim eu vou fazer um vídeo na internet. Não, deixa eu me preparar primeiro. Não, é no movimento que a gente aprende. Terceira, aí, Calaçu. Terceira armadilha. Gente, olha aqui. As dores da sua alma. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Ó. Quantas pessoas aqui têm alguma dor? E esse é um grande diferencial do meu trabalho e da mentoria. Esse é um grande diferencial. Grande diferencial. Que não adianta você trabalhar apenas o seu corpo físico. Você precisa trabalhar o corpo, a sua mente e o seu espírito, tá? Presta atenção, às vezes você pensa, cara, por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo falar com Deus, sentir Deus na minha vida? Porque você tem o que? Um corpo e uma alma e um espírito. Aonde que você fala com Deus? Né? A Bíblia diz o seguinte, Deus é espírito, por isso que você precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Como que você alcança o mundo espiritual?
através do teu espírito, porque você é corpo, alma e espírito. Mas e se teu espírito estiver apagado, se você não alimenta ele? Assim como você alimenta o seu corpo, existe uma maneira de alimentar o teu espírito. E como que você começa a liberar esse fluxo para você alcançar o teu espírito e entender, sentir e ter realmente a convicção da sua identidade em Deus, através do contato com Ele? Sabe o que é? É deixar as feridas da sua alma. É deixar aquelas feridas da sua alma. Olá, Rô, e aí, tudo bem? É deixar as feridas da sua alma, gente. Se você é um corpo, você é uma alma, você tem corpo, alma e espírito. Pensa aqui numa lâmpada. Faz de conta que você tem uma lâmpada. Essa lâmpada é a sua alma, ok? Ali dentro, aquela luz que acende a sua alma. E se ela estiver quebrada lá dentro? Não adianta, você pode colocar em qualquer bocal de energia que ela não vai acender. Da mesma forma é você com Deus. Da mesma forma você não consegue alcançar, viver no teu espírito, viver as coisas de Deus e receber aquilo que Deus tem para a sua vida e entender o que é uma vida espiritual de verdade quando você tem uma alma ferida. É da mesma maneira. Ele interrompe aquele fluxo. E aí, quando você tem essas dores na sua alma, o que é as dores na sua alma? Cara, eu fui traído. Eu fui traída. Cara, eu fui agredido, eu fui rejeitado. E isso aconteceu comigo. Por que você vive isso? O que vive? Né? Como que você vive? Na verdade, é uma falta de governo sobre a sua vida, quando você vive assim. Por quê? Porque, veja bem, gente, vou falar aqui de uma dor de alma, que é a falta de perdão, é a mágoa, é a amargura. O que acontece quando você está amargurado com uma pessoa? Aquela pessoa está te controlando, é isso. Você não tem governo mais sobre a sua vida. Por quê? Aquela pessoa vai estar naquela festa, não vou. Liga lá para ela, não vou falar mais com ela. Por que você não vai mais casar? Por quê? Porque eu já casei uma vez, foi uma desgraça com aquele cara, não quero mais isso para minha vida. Ele está te controlando. Enquanto você guarda, ele está te controlando. Por isso que você não tem governo na sua vida. O governo na sua vida começa onde? Na sua mente. Você tem esse poder de decidir. Desde o Éden, olha que a Alessandra escreveu, fui trocada por outra pessoa. O que normalmente acontece? Cara, agora eu não quero mais casar. Agora eu tenho trauma, agora eu estou doendo, estou machucada, estou ferida. Significa o que? Quando você não perdoa, essa pessoa está te controlando. Porque ela governa sobre você. E você precisa governar a sua vida. Olha o efeito, o que acontece no dia a dia? Você se move depois pelas circunstâncias. Você é uma pessoa estressada, pode acontecer doença, pode ficar com doença, com câncer, seja lá o que for. Gente, eu fiquei anos, 20 anos talvez, 20 e poucos anos magoado com meu pai. 20 e poucos anos frustrado com meu pai. 20 e poucos anos com uma mente escravizada por conta dos acontecimentos da minha família. Hoje eu posso falar isso abertamente, eu perdoei meu pai, ele me perdoou, das minhas falhas também, ele morreu, tocou a trombeta para ele, está lá no céu, pronto, amém. Mas a história fica para contar para vocês. E eu falo com alegria, eu falo isso porque eu jamais poderia estar aqui, jamais poderia te ajudar se não fosse tudo que eu passei na minha vida. Eu sofri agressão, eu sofri com rejeição, eu sofri com tudo isso. Eu sim, fiquei com uma mente escravizada por conta disso. Eu tinha medo até de pedir pão na padaria, porque eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu tinha medo de pegar no telefone. Quando eu precisei trabalhar com 12 anos, de flanelinha, cuidar de carro na rua, eu ia tremendo para falar com a pessoa. Posso cuidar do seu carro? Tremendo nas bases. Eu falei isso na aula de segunda-feira. Aquela profissão do flanelinha, que é cuidador de carro, eu fui um dos caras que inaugurou essa profissão no Brasil. Cuidava de carro. E aí, o que acontece? Durante anos da minha vida, eu morando lá no Japão, 10 anos de Japão. Meu pai é um escroto. Eu tô aqui por causa do meu pai. Não, voltar para o Brasil, tá louco? Voltar lá ver a cara do meu pai de novo? Me controlando, eu não tinha mais governo sobre a minha vida. Eu não tinha mais controle sobre a minha própria mente.
porque tudo era acerca de algo que eu não conseguia perdoar. Tudo era acerca de algo que me aconteceu. A Rô escreveu aqui, ó, eu fui traída e não acreditava em relacionamento, mas o Senhor me ajudou a perdoar e hoje eu tenho um casamento lindo. Olha que legal, gente. Testemunho da Rô. Né? Mas o passo é teu. O passo de perdoar é seu. Né? Deus, ele vem, ele pode interferir, mas ele vem a partir do momento que você toma uma ação, que você tem essa ação de perdoar. É você que manda, a mente é sua. Desde o Éden, Deus colocou 2 árvores lá no meio do Éden. Uma árvore você pode comer, a outra não. Entende? Por quê? Para te dar o poder de decidir. Você hoje tem o poder de decidir a perdoar. Eu quero te dar uma estratégia para você fazer isso. Fala, Léo. E aí, cara? Falei de você agora há pouco aqui. O perdão é um lixo pesado que tiramos da mochila. E seus exemplos são avassaladores. Como pode a gente se ver perfeita com essas situações? Gente, é muito peso. É muito peso para uma vida carregar essa mente escrava, né? Que eu falei ontem, que eu falei na segunda-feira para você. Ó, por que pessoas não conseguem perdoar? Talvez você fale, não, mas está tudo bem já. Ih, já perdoei, já está tudo certo, não tem problema mais, eu já falo, mas às vezes você pensa na pessoa, pensa na situação e te dá aquela raiva, já te dá aquela dor, você já sente um sentimento embrulhando o seu estômago. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque o perdão não é racional. Lembra do desenho que eu fiz para vocês? O perdão não é racional. Racionalmente você pode falar, ei, não, eu perdoo sim, está perdoado. Está perdoado. Só que lá no seu sistema límbico está gravado. Córtex pré-visual, aqui atrás, ó, aqui onde você guarda as imagens. Lembra que eu falei por que você não consegue acessar? Por que você não consegue mudar as imagens? Não consegue mudar o seu sistema emocional? Porque tem um racional. Mas Deus, Gui, onde é que está Deus nisso tudo? Cara, Deus, quando você busca Ele, a presença dEle, te ajuda a mudar o seu sistema emocional. Por quê? Porque você tirou a camada racional protetora. Está entendendo? Por que muitas pessoas não conseguem ter uma vida com Deus? Porque aquela camada racional não deixa ele entrar lá dentro, não deixa você sentir uma presença de Deus na sua vida, um relacionamento com Deus, para você poder limpar aquele lixo lá de dentro. Entende? Vale a pena, gente, vale a pena confiar nas estratégias que eu estou dando para você. Vale a pena. Se você já tentou de tudo e não está conseguindo, vale a pena. Olha só, a falta de perdão, ela te trava. A falta de perdão é a terceira armadilha, porque ela está no sistema límbico. Então, as estratégias são o seguinte. Vamos lá, gente. O Jonathan está aí. Quem que fez já a jornada dentro da mentoria Mente Inabalável? Quem que passou comigo? Quem que passou por essas ferramentas? A jornada da heroína ou do herói, as cartas de perdão e a caverna da ressurreição. Tá? Isso aqui são ferramentas para você buscar, para você mudar o seu sistema límbico, mudar lá dentro. Mas Gui, se eu for na igreja, acontece? Claro, se você realmente conseguir abrir o teu sistema emocional para isso, claro, como você às vezes não consegue, precisa de ferramentas neurocientíficas. Né? Gui, se eu tiver com um câncer, for pedir para Deus, Ele vai curar. Ele já te deu o poder, porque a fé é sua. O princípio está em você. Mas se você não sabe usar, cara, ou não aprendeu, ou não aconteceu, bora buscar uma ferramenta, vamos no médico. E eu estou trazendo isso aqui para você agora. Olha só, a primeira estratégia é a jornada da heroína, ou a jornada do herói para você. Leonardo, você precisa ter uma forma de você resgatar as coisas do seu sistema límbico. Tem coisas que você não lembra, tem coisas que você está sofrendo o efeito, o resultado hoje e você não lembra. É preciso escrever a tua história, Laís. É preciso escrever. O perdão não faz esquecer, mamãe Sônia. Ele não faz esquecer, mas ele faz você ver sem dor. Ele começa, o cérebro humano é tão lindo, é uma parada tão linda, é uma criação tão perfeita, que ele tem a capacidade, não só não esquecer, não é esquecer, mas ele tem a capacidade de olhar sem dor. Quando acontece algo nesse sentido, o que o cérebro tem capacidade de fazer? Fazer virar uma cicatriz, para que você olhe para aquele lugar, mas agora sem dor.
porque agora fechou, tem uma cicatriz, tem aquela pele mais grossa, você passa a mão em cima, não dói, está ali anestesiada agora. Você vai lembrar do que aconteceu. Eu lembro do que aconteceu na minha vida. Eu lembro dos traumas, das dores, tudo, mas eu olho hoje e falei, cara, que bom que eu superei tudo isso, que bom que eu cheguei vivo até aqui, que bom que eu posso hoje ajudar essas pessoas. E a estratégia é a jornada do herói, da heroína. Você tem que escrever toda a sua história, que é uma maneira de você resgatar do seu sistema límbico o que aconteceu na sua vida. Você tem que trazer em detalhes. Por segundo, depois que você escreve a sua história, você vai identificar para que pessoas você precisa escrever uma carta de perdão. Você não precisa entregar essa carta para a pessoa, mas ali você precisa, para começar, para tirar, para eliminar ou driblar o seu sistema racional, para que você possa mudar lá dentro. É uma maneira de você poder transformar a sua mente. Não lembrar, mamãe Sônia, o que faz a pessoa entender que ela não perdoou é a dor. Né? Se você lembra e dói, aquele sentimento negativo vem, os teus hormônios começam a produzir ali aquela lembrança, a tua lembrança começa a produzir hormônios que te deixam triste, né? E você começa a sentir aquilo de novo. Esse talvez é um sinal mais, é o sinal mais próximo assim de que não conseguimos perdoar ainda. Como que eu sei se eu já perdoei? Feche os olhos, imagine aquela pessoa prosperando, imagine aquela pessoa feliz, imagine aquela pessoa vencendo na vida e você, cara, que bom que ele se encontrou. Que bom que ele se encontrou. Eu sei que não é fácil. Você acha? A produção está olhando aqui para mim e seguir, está pirando o cabeção, mas eu sei que é verdade. Não é fácil. Não é, cara. Não é. O processo não é fácil. É assim como aquela águia, a águia presa no galinheiro. Tem que jogar lá do penhasco, porque ali embaixo ela não consegue sair. E a estratégia da carta de perdão é libertadora. Agora eu pergunto para você, em qual dessas armadilhas você já caiu na sua vida? Medo, insegurança, ou você está caindo nessa armadilha? O medo, a insegurança, a inconstância, a procrastinação, a falta de perdão, qual dessas armadilhas você está caindo? Nossa, eu não sabia que minha mente me sabotava, me fazendo me sentir rejeitado, me fazendo me sentir vontade de desistir toda hora, falta de autoconfiança, um desânimo, cara, um sentimento de escassez. Caramba, eu vou numa festa de aniversário, eu tenho que sair e encher um monte de brigadeiro na bolsa. Minha mãe fazia isso, ainda bem que ela não está aqui. Encher a bolsa de brigadeiro porque parece que é a última festa da vida dela, parece que nunca mais vai encontrar uma festa com um brigadeiro gostoso daquele. É escassez. É escassez. Cara, o tanque de gasolina sempre na reserva, na hora que estiver piscando lá, não tiver uma gota, eu vou abastecer. Escassez. Eu tinha um problema. Tinha. Cara, não vou usar essa camisa. Meu Deus, porque eu acho que eu nunca mais vou encontrar ela. Meu Deus, eu não vou usar essa camisa porque vai gastar. Eu acho que eu nunca mais